Bom dia, turma do 8º ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. E nós iremos dar continuidade ao estudo sobre reprodução. Agora nós vamos estudar sobre os comportamentos reprodutivos dos animais, tá? Primeiramente, nós sabemos que os animais, eles realizam sistemas de acasalamento, certo? Ou seja, precisa haver o encontro destes animais no intuito de fazer a cópula, que é o ato sexual, chama-se acasalamento. Então, entre os animais, para que haja reprodução sexuada, lembra lá do que é reprodução sexuada? Aquela em que necessita haver dois indivíduos, né, do sexo masculino e feminino. É necessário o acasalamento. Como acontece? O que é esse acasalamento? É um comportamento de união entre macho e fêmea. E esse comportamento de união diz respeito à forma de escolha dos parceiros. A forma de escolha dos parceiros para quê? Para a cópula. O que é cópula? Já antecipei para vocês, é o ato sexual que possibilita a fecundação e a geração de um novo indivíduo. Que é gerar um novo indivíduo, nada mais é do que o processo de reprodução, que é de suma importância para a manutenção das espécies. E aí, olha só que interessante. Ao escolher um parceiro, alguns animais constituem uma união duradoura e outros uniões temporais. Então, vocês sabem aí, né? O ser humano, ele é um tipo de animal, né? Como muitos outros, mas o ser humano, ele tem, não é o processo exato de acasalamento, né? Mas de escolha de um parceiro, qual quer constituir a vida, e ele pode ter uma união duradoura ou temporal. Mas os outros animais, e que eu acho muito interessante, algumas aves, eles têm um sistema de acasalamento bem interessante. E isso nós vamos ver na aula de hoje sobre esses processos de acasalamento. A monogamia é um tipo de processo de acasalamento em que é uma das formas de relacionamento em que o indivíduo tem apenas um parceiro durante toda a sua vida. Olha só que lindo, que romântico, né? Então, ele tem apenas um parceiro por toda a sua vida. E esse indivíduo, essa escolha, né, pode ser por um determinado período da sua vida, né? É o que nós chamamos de monogamia em série, por toda a sua vida. E não é encontrado em mais do que 3 a 5% dos mamíferos não humanos, tá? Então, não são muitos os animais que têm essa forma de relacionamento. E tem alguns que é a longo prazo e outros a curto prazo. Contudo, outros animais, incluindo algumas aves, peixes, répteis e até insetos, como as baratas, são monogâmicos. Olha só que interessante isso aí, não é? Então, muitos animais aí, eles têm essa forma de relacionamento, que é um indivíduo ter apenas um parceiro por toda a sua vida. Enquanto alguns animais têm essa relação aí de monogamia, de adotar um parceiro para o resto da vida, há espécies, entanto, que o macho ele se acasala, ou seja, ele só participa do processo de reprodução apenas com as células masculinas. Ele não participa do processo de desenvolvimento dos seus descendentes. Então, ele só realmente participa no processo de reprodução com suas células e não com cuidado. Há outros casos em que a fêmea ela se acasala com mais de um macho e o macho que fica responsável pelo cuidado com a prole que vocês entendam como os filhotes. A exemplo do falarapo de bico grosso e a jaçanã, que é essa ave aqui, ó. Quem cuida dos filhotes é o macho. E há também espécies em que tanto machos quanto fêmeas acasalam mais de uma vez com diferentes parceiros. É exemplo aí de alguns animais de estimação: gato doméstico, cachorro, bovinos.
Como os machos e fêmeas escolhem o parceiro? Eu vou deixar no finalzinho da aula um vídeo de um pássaro. Ele tem um ritual de acasalamento bem interessante. A atividade de interação será com base no vídeo, tá? Então, olha só como eles escolhem. A fêmea, de maneira geral, é a fêmea que escolhe o parceiro com base em atributos. Quais são esses atributos? A coloração, ornamentos, comportamentos como luta, dança, liberação de odores, sinais sonoros, oferecimento de recursos como território e alimentação. Olha só a diversidade de formas em que os animais escolhem os parceiros, em especial as fêmeas, tá? Então, esses atributos aí podem indicar que os machos são saudáveis e que possibilita maior chance de sobrevivência dos filhotes. Existe outro comportamento chamado dimorfismo sexual. O que é isso? Observem aqui que são seres vivos da mesma espécie, mas eles são diferentes por ser o macho e a fêmea. Bem assim, esses peixinhos aqui, nós temos aqui o macho e a fêmea. O macho, observe que ele é mais colorido do que a fêmea. Aqui também, ó, é uma forma de chamar a atenção da fêmea. Então, essa condição em que os machos e fêmeas são bastante diferentes um do outro é muito comum em alguns grupos de animais, entre as aves, por exemplo, e não é raro que os machos sejam mais vistosos, com penas, papos ou cristas maiores ou mais coloridos. Novamente aí para chamar a atenção da fêmea. Outro exemplo, o pavão. Né? O macho é que tem aquela plumagem colorida, exuberante, que é diferente da fêmea, que não tem tamanha plumagem e a cor é acinzentada. Quantos rituais de corte? O que é esses rituais de corte? Como é que a fêmea, vocês viram aí, como é que ela escolhe o seu parceiro? Mas como o parceiro, como o macho se mostra? Qual é esse ritual? Tá? As aves praticam as aves são animais encantadores nesse processo aí de ritual de corte, tá? Então, as aves praticam diversos rituais de corte, executados antes do acasalamento, que é o cruzamento, né? Quando o macho tenta atrair a fêmea com cantos específicos, posturas corporais, construção de ninhos, entre outros. Vocês já sabem que a fecundação das aves é interna, né? Então, na maioria das espécies de aves, o macho não tem o órgão copulador, que é o pênis. Então, como é que acontece a fecundação se é interna? Ele deposita os espermatozoides na fêmea, juntando as aberturas das cloacas, que é o órgão por onde as aves e outros animais, né, não somente as aves, mas tem outros animais também, que eliminam fezes e urina e também põem ovos. E isso acontece, né, essa junção das cloacas ocorre durante o cruzamento, tá? Essa questão aqui, ó, vocês vão me mandar aí nos comentários. É uma curiosidade. Mamíferos também botam ovos? Existe algum mamífero que também pode botar ovos? Tá? Eu quero essa resposta aqui nos comentários. Quem me enviar essa resposta nos comentários, no horário da aula, terá um ponto bônus na disciplina de ciências. Outra curiosidade aqui sobre os anuros. Quais são os animais que fazem parte desse grupo? Sapos, rãs e pererecas, tá? Eles também têm uma característica muito comum nos rituais de acasalamento, que é o canto nupcial, que é um som emitido durante o período de reprodução. E quando eles estão emitindo esse som, eles ficam com essa bolsa, parecendo uma bolsa aqui, ó, nessa região. Vocês podem fazer a leitura mais atenta, tá? No slide, todas essas informações aí. Se vocês estão observando, é o mesmo conteúdo do livro de vocês. Eu já coloquei o slide dessa forma, porque tem alguns alunos que não têm o livro aí em mãos. Então, faz a leitura, o estudo todo pelo slide. Há também alguns animais que realizam o ritual de acasalamento, ou seja, essa disputa, essa demonstração para a conquista da fêmea, através
de lutas, através de duelos, tá? Os veados são mamíferos placentários, isso significa que no útero os embriões se fixam no revestimento interno pela placenta e passam a receber nutrientes e gás oxigênio diretamente no corpo materno. Essa forma de reprodução, embora gere menor número de descendentes quando comparado aos demais vertebrados, aumenta bastante suas possibilidades de sobrevivência. Por quê? Porque o útero oferece proteção ao filhote e informação. Essa forma de reprodução, essa forma de proteção é semelhante ao que acontece com o ser humano, tá? Aqui nós temos a imagem de um veado amamentando o filhote. E aqui nós temos a imagem de veados duelando pela chance de copular a fêmea. Lembra lá o que é cópula? Então, outros animais que também duelam, que podem chegar até a morte, fica com a fêmea, aquele que vencer. São as girafas também, tá? Elas duelam batendo o pescoço. Deixarei um vídeo aí no finalzinho para vocês verem como acontece esse duelo. E a atividade de interação. Presta bastante atenção na atividade de interação que vocês devem realizar. Eu deixarei para vocês devem acessar, abrir o arquivo do slide e abrir esse link aqui, ó. Tangará é um pássaro. É um vídeo, uma reportagem explicando como que é esse ritual de acasalamento dessa ave aqui, ó, do tangará. Depois que você assistir o vídeo, o que você vai fazer? Você vai produzir um resumo do vídeo. Nesse resumo, você vai descrever, você vai explicar minuciosamente como acontece o ritual de acasalamento do tangará. Entenderam? Onde você vai me enviar? Aí no próprio ambiente virtual, tem o nome atividade de interação. Essa mesma proposta aqui, você vai digitar o seu texto, o seu resumo. A atividade avaliativa. Vocês vão assistir um filme. Olha só que legal, hoje vocês vão assistir um filme. O nome do filme é A Marcha dos Pinguins. Esse filme ele tem em torno aí de 1 hora e alguns minutinhos. Então, você vai assistir o filme com bastante atenção e com o seu caderno ali, ó, em mãos para fazer anotações. Sabe por quê? Depois que você assistir o filme, você vai elaborar um texto explicando como ocorre o sistema de acasalamento dos pinguins e o tipo de relação da espécie pinguim imperador. Que tipo de relação é? É monogâmica? Como que é, tá? Eu deixo também aqui, ó, o link do filme A Marcha dos Pinguins. Novamente, você precisa acessar, abrir o arquivo do slide e clicar nesse link para que seja redirecionada a página para o vídeo, tá bom? Então, essa é a atividade de interação e a atividade avaliativa. Vocês precisam realizar e com bastante atenção, certo? Aguardo vocês aí, se tiver alguma dúvida, nos comentários. E lembra lá a pergunta lá valendo um ponto? Então, pesquisa e responde aí nos comentários. Até a próxima aula.